A capacidade de Napoleão de se adaptar e manobrar em movimento baseava-se em seu novo estilo de planejamento. Primeiro, ele passava dias estudando e usando os mapas para fazer uma análise minuciosa. Foi isto que lhe disse, por exemplo, que colocar seu exército em Stradella confundiria os austríacos e lhe daria muitas opções para destruí-los. Depois ele calculava contingências, se o inimigo fizesse X, como ele reagiria. Se a parte Y de seu plano falhasse, como ele se recuperaria. O plano era tão fluido, e lhe dava tantas opções, que ele podia adaptá-lo infinitas vezes a qualquer situação criada. Ele havia previsto tantos problemas possíveis que teria uma resposta rápida a qualquer um deles. Seu plano era um misto de detalhe e fluidez e mesmo quando cometia um engano, como no início do encontro em Marengo, seus rápidos ajustes impediam os austríacos de tirar vantagem desse erro antes que pudessem imaginar o que fazer, ele já estava em outro lugar. Não se pode separar sua devastadora liberdade de manobra de seu metódico planejamento. Compreenda, na vida como na guerra, nada acontece como você espera. As reações das pessoas são estranhas ou surpreendentes, seus funcionários cometem burrices revoltantes, e assim por diante. Se você enfrenta as situações dinâmicas da vida com planos rígidos, se você pensa apenas em manter posições estáticas, se confia na tecnologia para controlar atritos que surgem em seu caminho, está condenado. As coisas mudam mais rápido do que você pode se adaptar a elas, e o caos toma conta de você. Em um mundo cada vez mais complexo, o modo como Napoleão planejava e manobrava é a única solução racional. Você assimila o máximo possível de informações e detalhes, analisa profundamente as situações, tentando imaginar as respostas do inimigo e os acidentes que podem acontecer. Você não se perde neste labirinto de análises, mas as utiliza para formular um plano fluido com ramificações, um plano que o coloca em posições que tenham possibilidades de manobra. Você mantém as coisas frouxas e adaptáveis. Qualquer caos que surgir em seu caminho é canalizado para o inimigo. Ao praticar esta política, você vai entender o lema de Napoleão de que sorte é algo que você cria. 2. Quando os republicanos preparavam sua convenção para escolher um candidato à presidência, em 1936, tinham razão para ter esperanças. O presidente em exercício, o democrata Franklin D. Roosevelt, era certamente popular, mas os Estados Unidos ainda enfrentavam a depressão, o alto índice de desemprego, o déficit orçamentário crescia e muitos programas do New Deal de Roosevelt estavam atolados em ineficiência. O mais promissor de tudo é que muitos americanos estavam desencantados com Roosevelt como pessoa na verdade, até o odiavam, achando-o ditatorial, pouco confiável, um socialista de coração, talvez até um anti-americano. Roosevelt era vulnerável, e os republicanos estavam desesperados para vencer a eleição. Eles decidiram baixar o tom de sua retórica e apelar para valores tradicionais americanos. Afirmando apoiar o espírito do New Deal, mas não o homem por trás dele, eles prometiam fazer as reformas necessárias com mais eficiência e justiça do que Roosevelt havia feito. Reforçando a unidade do partido, eles indicaram L.F.M. Landon, governador do Kansas, como seu candidato à presidência. Landon era um moderado perfeito. Seus discursos tendiam a ser um pouco monótonos, mas ele parecia tão firme, tão classe média, uma escolha confortável, e a época não era para se promover um radical. Ele havia apoiado uma boa parte do New Deal, mas, tudo bem, o New Deal era popular. Os republicanos indicaram Landon porque pensavam que ele tinha mais chances de derrotar Roosevelt, e para eles era o que importava.
Durante a cerimônia de lançamento da candidatura, os republicanos encenaram um quadro vivo de faroeste, com moças e rapazes vestidos de cowboy e carroças cobertas. Em seu discurso de aceitação, Lyndon não falou de planos específicos ou de políticas, mas de si mesmo e de seus valores americanos. Enquanto Roosevelt era associado a dramas desagradáveis, ele traria estabilidade. Foi uma convenção para deixar todo mundo satisfeito. Os republicanos aguardaram que Roosevelt fizesse seu movimento. Como esperado, ele representou o papel do homem acima de qualquer rixa, aparecendo o mínimo possível em público e projetando uma imagem presidencial. Ele falava em vagas generalidades e batia em uma nota otimista. Depois da convenção democrática, ele partiu para um longo período de férias, deixando o campo aberto para os republicanos que ficaram felicíssimos em preencher o vazio. Enviaram Lyndon na trilha de campanha, onde discursou em palanques dizendo que ele é que faria as reformas de modo equilibrado e racional. O contraste entre Lyndon e Roosevelt era no temperamento e no caráter e parecia ter ressonância. Nas pesquisas de opinião pública, Lyndon liderava. Percebendo que a eleição seria difícil e sentindo que esta era sua grande chance, os republicanos aumentaram seus ataques, acusando Roosevelt de promover a guerra de classe e pintando um quadro sombrio de seu próximo mandato. Os jornais anti-Roosevelt publicaram uma porção de editoriais atacando-o em termos pessoais. O coro de críticas crescia, e os republicanos observavam satisfeitos enquanto muitos no campo de Roosevelt pareciam em pânico. Uma pesquisa mostrou Lyndon desenvolvendo uma substancial liderança. Só no final de setembro, 6 semanas apenas antes da eleição, é que Roosevelt finalmente iniciou sua campanha e aí, deixando todos chocados, ele abandonou seu ar presidencial, não partidário, que havia adotado com tanta naturalidade. Posicionando-se claramente à esquerda de Lyndon, traçou um nítido contraste entre os dois candidatos. Ele citou com grande sarcasmo os discursos de Lyndon apoiando o New Deal, afirmando ser capaz de fazer melhor, porque votar em um homem com basicamente as mesmas ideias e abordagens, mas sem experiência para fazê-las funcionar. Com o passar dos dias, a voz de Roosevelt foi ficando mais alta e mais clara, seus gestos mais animados, sua oratória até bíblica no tom. Ele era Davi enfrentando o Golias dos interesses das grandes empresas que queriam devolver o país à era dos monopólicos e dos barões ladrões. Os republicanos horrorizados observavam a massa que apoiava Roosevelt inchar. Todos aqueles a quem o New Deal havia ajudado de algum modo apresentavam-se às dezenas de milhares, e a reação a Roosevelt era quase religiosa em seu fervor. Em um discurso particularmente inflamado, Roosevelt catalogou os interesses financeiros alistados contra ele. Nunca antes na nossa história, ele concluiu, estas forças estiveram tão unidas a um candidato como hoje. Elas são unânimes em seu ódio por mim e eu acolho com prazer esse ódio. Eu gostaria que dissessem de minha segunda administração que nela estas forças encontraram seu vencedor. Lyndon, percebendo a grande mudança na maré da eleição, atacou com mais força ainda e tentou se distanciar do New Deal, que antes dissera apoiar, mas tudo isto só parecia cavar para ele um buraco mais fundo. Ele havia mudado tarde demais, e nitidamente em reação ao declínio de sua sorte. No dia da eleição, Roosevelt venceu com a margem que, na época, foi a mais popular da história eleitoral americana. Ele ganhou em todos os estados, exceto em 2, e os republicanos ficaram reduzidos a 16 cadeiras no Senado. Mais incrível do que o tamanho de sua vitória sem precedentes foi a rapidez com que ele mudou o curso dos acontecimentos. Interpretação.
Ao acompanhar a convenção republicana, Roosevelt viu claramente a linha que eles adotariam nos meses seguintes, uma linha centrista, enfatizando valores e caráter acima da política. Agora ele podia montar a armadilha perfeita abandonando o campo. Nas próximas semanas, Landon martelaria sua posição moderada na mente do público, comprometendo-as com ela cada vez mais. Enquanto isso, os republicanos mais da ala direita atacariam o presidente em termos pessoais, mais ásperos. Roosevelt sabia que os números de Landon nas pesquisas chegariam ao máximo. O público se cansaria de sua mensagem suave e dos ataques vitriólicos da direita. Percebendo este momento no final de setembro, ele entrou de novo em cena e se posicionou claramente à esquerda de Landon. A escolha foi estratégica, não ideológica, ela lhe permitiu traçar uma nítida distinção entre Landon e si mesmo. Em uma época de crise como a depressão, era melhor parecer decidido e forte, defender algo firme, opor-se a um inimigo claro. Os ataques da direita lhe deram esse inimigo claro, enquanto a postura retraída de Landon fazia parecer forte em contraste. De um jeito ou de outro ele venceu. Agora Landon enfrentava um dilema. Se continuasse com seu apelo centrista, cansaria o público e pareceria fraco. Movendo-se para a direita, a opção que na verdade escolheu seria incoerente e pareceria desesperado. Isto era pura manobra de guerra. Comece assumindo uma posição de força. No caso de Roosevelt, sua pose de início, presidencial, bipartidarista, que o deixe com opções em aberto e lhe permita espaço de manobra. Em seguida, deixe que seus inimigos mostrem para onde vão. Uma vez comprometidos com uma posição, deixe que eles a mantenham na verdade, deixe que eles a proclamem alto e bom som. Agora que estão posicionados, manobre para o lado onde se sentirão comprimidos, deixando-lhes apenas más opções. Ao esperar para fazer esta manobra só nas últimas 6 semanas da corrida presidencial, Roosevelt não deu tempo aos republicanos para se ajustarem e impediu que seu próprio apelo estridente se desgastasse. Tudo é política no mundo atual, e política é posicionamento. Em qualquer batalha política, a melhor maneira de delimitar uma posição é traçando um nítido contraste com o outro lado. Se você tem de recorrer a discursos para fazer este contraste, está em terreno instável, as pessoas desconfiam de palavras. Insistir dizendo que você é forte, ou bem qualificado, soa como autopromoção. Em vez disso, faça o lado adversário falar e fazer o primeiro movimento. Uma vez tendo se comprometido com uma posição e a fixado na mente das outras pessoas, eles estão maduros para a foice. Agora você pode criar um contraste citando as palavras deles, mostrando como vocês são diferentes em tom, em atitude, em ação. Que o contraste seja profundo. Se eles se comprometerem com uma posição radical, não reaja sendo moderado. Moderação em geral é fraqueza. Ataque-os por promoverem instabilidade, por serem revolucionários sedentos de poder. Se eles reagirem baixando o tom do apelo, desmascare-os por serem incoerentes. Se mantiverem o curso, a mensagem deles ficará desgastada. Se eles se tornarem mais estridentes em autodefesa, você confirmará o que disse a respeito da instabilidade deles. Use esta estratégia nas batalhas do dia a dia, deixando que as pessoas se comprometam com uma posição que você possa transformar em um beco sem saída. Jamais diga que você é forte, mostre que você, ao fazer um contraste entre você mesmo e seus incoerentes e moderados adversários. 3. Os turcos entraram na Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha. Seus principais inimigos no teatro do Oriente Médio eram os britânicos,
sediados no Egito, mas em 1917 eles tinham chegado a um confortável impasse. Os turcos controlavam um trecho estratégico de mais de 1.200 quilômetros de estrada de ferro que ia da Síria no norte até Hejaz, a parte sudoeste da Arábia. No sul a oeste da parte central desta ferrovia ficava a cidade de Aqaba, no Mar Vermelho, uma posição-chave turca de onde eles podiam rapidamente movimentar exércitos para o norte e para o sul, a fim de proteger a estrada de ferro. Os turcos já haviam derrotado os britânicos em Galípoli, ver capítulo 5, um imenso incentivo para seu moral. Seus comandantes no Oriente Médio sentiam-se seguros. Os ingleses tinham tentado agitar uma revolta contra os turcos entre os árabes do Hejaz, esperando que ela se espalhasse para o norte. Os árabes tinham feito alguns ataques de surpresa aqui e ali, mas haviam lutado mais entre eles mesmos do que contra os turcos. Os ingleses nitidamente cobiçavam Aqaba e tramavam para tomá-la por mar com sua poderosa marinha, mas atrás de Aqaba ficava uma muralha de montanhas marcada por gargantas profundas. Os turcos haviam transformado a montanha em uma fortaleza. Os britânicos sabiam que, mesmo que sua marinha tomasse Aqaba, não teriam como avançar para o interior, e de nada adiantaria capturar a cidade. Tanto os britânicos como os turcos viam a situação da mesma maneira, e o impasse perdurava. Em junho de 1917, os comandantes turcos dos fortes que guardavam Aqaba receberam relatórios sobre estranhos movimentos inimigos nos desertos da Síria ao noroeste. Ao que tudo indicava, um oficial inglês de 29 anos que fazia a ligação entre ingleses e árabes, chamado T. Lawrence, atravessara centenas de quilômetros de deserto para recrutar um exército entre os Oveitat, uma tribo síria famosa por combater montada em camelos. Os turcos despacharam patrulheiros para obter mais informações. Eles já sabiam um pouco a respeito de Lawrence, coisa incomum entre os oficiais britânicos na época. Ele falava árabe, misturava-se bem com o povo local e até se vestia no estilo deles. Era também amigo do xerife Faisal, um líder da revolta árabe. Ele estaria montando um exército para atacar Aqaba. Na medida do possível, ele merecia ser observado com atenção. Aí chegou a notícia de que Lawrence havia, em uma atitude imprudente, contado a um chefe árabe, secretamente a serviço dos turcos, que estava seguindo para Damasco a fim de divulgar a revolta árabe. Este era o grande temor dos turcos, pois uma revolta nas áreas mais populosas do norte seria incontrolável. O exército recrutado por Lawrence não teria mais de 500 homens, mas os Oveitat eram grandes lutadores a camelo, ferozes e com muita mobilidade. Os turcos alertaram seus colegas em Damasco e despacharam tropas para perseguir Lawrence, uma tarefa difícil visto a mobilidade dos árabes e a vastidão do deserto. Nas semanas seguintes, os movimentos do inglês foram desconcertantes. Para dizer o mínimo, suas tropas moviam-se não para o norte, em direção a Damasco, mas para o sul em direção à cidade de Imyaan na margem da estrada de ferro, onde havia um armazém usado para suprir Aqaba, a 65 quilômetros de distância. Mal Lawrence apareceu na área de Imyaan, entretanto, desapareceu de novo, ressurgindo a mais de 160 quilômetros ao norte para liderar uma série de ataques de surpresa à linha férrea entre Amman e Damasco. Agora os turcos ficaram duplamente assustados e, de Amman, mandaram 400 soldados de cavalaria ver onde ele estava. Durante alguns dias, não houve sinal de Lawrence. Enquanto isso, uma insurreição vários quilômetros ao norte de Imyaan surpreendeu os turcos. Uma tribo árabe chamada de Mani havia assumido o controle da cidade de Abu el-Lissal, ao longo da rota de Imyaan até Aqaba.
Um batalhão turco despachado para retomar a cidade encontrou o blockhaus que a protegia destruído e os árabes tinham ido embora. Então, de repente, algo inesperado e bastante perturbador aconteceu. Do nada, o exército Oveitat de Lawrence surgiu na montanha sobre Abu el-Lissal. Distraídos com a insurreição local, os turcos tinham perdido a pista de Lawrence. Agora, unindo-se aos de Humaniye, ele havia encurralado um exército turco em Abu el-Lissal. Os árabes cavalgaram ao longo da montanha com enorme velocidade e destreza, incitando os turcos a desperdiçar munição atirando neles. Enquanto isso, o calor do meio-dia cobrava seu tributo dos atiradores turcos e, tendo esperado até eles estarem suficientemente cansados, os árabes, Lawrence entre eles, investiram descendo a montanha. Os turcos cerraram suas fileiras, mas a veloz cavalaria de camelos pegou-os pelo flanco e pela retaguarda. Foi um massacre, 300 soldados turcos foram mortos e os restantes feitos prisioneiros. Agora os comandantes turcos em Aqaba finalmente viam qual era o jogo de Lawrence, ele os havia isolado da linha de trem da qual dependiam para suprimentos. Também, vendo o sucesso dos Oveitat, outras tribos árabes ao redor de Aqaba juntaram-se a Lawrence, criando um poderoso exército que começou a abrir caminho pelas estreitas gargantas até Aqaba. Os turcos nunca imaginaram um exército vindo dali, suas fortificações voltavam-se para o outro lado, na direção do mar e dos britânicos. Os árabes tinham fama de cruéis com os inimigos que resistiam, e os comandantes dos fortes em Aqaba começaram a se render. Os turcos enviaram de Aqaba sua guarnição de 300 homens para interromper este avanço, mas foram rapidamente cercados pelo número cada vez maior de árabes. No dia 6 de julho, os turcos finalmente se renderam, e seus comandantes observaram chocados quando o exército maltrapilho de Lawrence correu para o mar a fim de tomar o que se pensara ser uma posição inexpugnável. Com este único golpe, Lawrence havia alterado totalmente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Interpretação: a luta entre Grã-Bretanha e Turquia durante a Primeira Guerra Mundial é uma magnífica demonstração da diferença entre uma guerra de atrito e uma guerra de manobra. Antes do brilhante movimento de Lawrence, os britânicos, lutando segundo as regras da guerra de atrito, vinham direcionando os árabes para capturarem pontos chaves ao longo da estrada de ferro. Esta estratégia havia favorecido os turcos, eles tinham pouquíssimos homens para patrulhar toda a estrada, mas ao verem os árabes atacando de algum lugar eles podiam rapidamente movimentar os homens que tinham e usar sua potência de fogo seja para defendê-la ou recuar. Lawrence, um homem sem antecedentes militares, mas abençoado com o bom senso, viu logo que isso era estupidez. Ao redor da estrada de ferro havia milhares de quilômetros quadrados de desertos que não estavam ocupados pelos turcos. Os árabes eram mestres de uma forma móvel de guerra no lombo de camelos desde a época de Maomé, vastos espaços à sua disposição lhes davam infinitas possibilidades de manobras que criariam ameaças por toda a parte, forçando os turcos a se abrigarem em seus fortes. Paralisados, os turcos definhavam por falta de suprimentos e não podiam defender a região ao redor. O segredo da guerra total era espalhar a revolta para o norte, em direção a Damasco, permitindo aos árabes ameaçar toda a linha férrea. Mas para espalhar a revolta para o norte, eles precisavam de uma base no centro. Essa base era Aqaba. Os britânicos eram tão conservadores quanto os turcos e simplesmente não podiam imaginar uma campanha formada por um grupo de árabes liderados por um oficial de ligação. Lawrence teria de fazer isso sozinho. Traçando uma série de curvas nos vastos espaços do deserto, ele deixou os turcos confusos quanto às suas intenções.
Sabendo que os turcos temiam um ataque a Damasco, ele deliberadamente espalhou a mentira de que estava indo para lá, fazendo com que eles enviassem tropas em uma caçada inútil até o norte. Em seguida, explorando a incapacidade deles de imaginarem um ataque árabe a Aqaba por terra, um deslize que compartilharam com seus compatriotas britânicos, ele os pegou desprevenidos. A subsequente captura de Aqaba por Lawrence foi uma obra-prima de economia, só 2 homens morreram, de seu lado. Compare isto com a tentativa fracassada dos britânicos de tomarem Gaza dos turcos naquele mesmo ano em uma batalha frontal, quando mais de 3.000 soldados ingleses foram mortos. A captura de Aqaba foi um momento decisivo na vitória final dos britânicos sobre os turcos no Oriente Médio. Seu maior poder em qualquer conflito é a capacidade de confundir seu adversário quanto às suas intenções. Adversários confusos não sabem como ou quando se defender, ataque-os de surpresa e eles se desequilibram e caem. Para conseguir isto, você deve manobrar com um só propósito, mantê-los conjecturando. Você faz com que eles o persigam em círculos, você diz o oposto do que pretende fazer, você ameaça uma área enquanto atira em outra. Você cria o máximo de desordem. Mas, para isto, você precisa de espaço para manobrar. Se você se envolve em muitas alianças que o obrigam a mostrar qual é seu jogo, se você assume posições que o deixam encurralado, se você se compromete a defender uma posição fixa, perde o poder de manobrar. Você se torna previsível. Você é como os britânicos e os turcos, movendo-se em linhas retas por áreas definidas, ignorando o vasto deserto ao redor. Quem luta assim merece as sangrentas batalhas que enfrentam. 4 No início de 1937, Harry Cohn, durante muito tempo chefe da Columbia Pictures, enfrentou uma crise. Seu melhor diretor, Frank Capra, acabara de deixar o estúdio e os lucros diminuíam. Cohn precisava de um sucesso e de um substituto para Capra e achou ter encontrado a fórmula certa com uma comédia chamada Cupido é Moleque Teimoso e um diretor de 39 anos, chamado Leo M.C. Carey. M.C. Carey havia dirigido Diabo a 4, com os irmãos Marx, e Vamos à América, com Charles Lawton, 2 comédias diferentes mas que fizeram sucesso. Cohn ofereceu Cupido é Moleque Teimoso a M.C. Carey. M.C. Carey disse que não gostava do roteiro, mas que por $100.000 ele aceitava fazer o filme uma imensa quantia de dólares em 1937. Cohn, que dirigia a Columbia como Mussolini, na verdade, ele tinha uma fotografia do Duce em seu escritório, explodiu com o preço. M.C. Carey levantou-se para sair, mas nisso notou o piano na sala do produtor. M.C. Carey era um compositor frustrado. Sentou-se e começou a tocar a melodia de um espetáculo de teatro. Cohn tinha um fraco por este tipo de música e ficou extasiado. Quem gosta de música assim tem de ser um homem talentoso, ele disse. Vou pagar esse preço exorbitante. Apresente-se para trabalhar amanhã. Dias depois, Cohn se arrependeria de sua decisão. 3 astros foram escolhidos para o elenco de Cupido é Moleque Teimoso: Cary Grant, Irene Dunne e Ralph Bellamy. Todos tiveram problemas com seus papéis como estavam no roteiro, nenhum deles queria fazer o filme e, com o passar do tempo, a infelicidade deles só aumentava. Começaram a surgir revisões do roteiro. M.C. Carey aparentemente havia jogado no lixo o original e estava começando tudo de novo, mas seu processo criativo era peculiar. Ele se sentava em um carro estacionado no Hollywood Boulevard com a roteirista Vina Del Mar e improvisava verbalmente as cenas com ela. Mais tarde, quando a filmagem começava,
ele caminhava pela praia e rabiscava as montagens em pedaços de papel pardo. Seu estilo de dirigir era igualmente incômodo para os atores. Um dia, por exemplo, ele perguntou a Irene Dunne se ela tocava piano e a Bellamy se ele sabia cantar. Ambos responderam, não muito bem, mas o próximo passo de MC Carey foi fazer Dunne tocar Home on the Range da melhor maneira que pudesse enquanto Bellamy cantava fora de tom.